Hoje eu quero falar com o teu coração, com a tua vida, com você que nos acompanha pela internet, você que ouvirá ainda essa mensagem um dia, e você que se dispôs a sair do seu lar, a se preparar para vir ao santuário adorar o nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje à noite, e esse é o título do nosso bate-papo, da nossa reflexão hoje à noite, e a pergunta é: do que você é convicto? Qual que é a nossa convicção de vida? Aonde é que está baseado a nossa convicção diária? Os nossos valores, naquilo que nós acreditamos, aonde é que nós estamos baseando a nossa vida, nas convicções que nós precisamos ter, para que o nome do Senhor seja glorificado. Convicção é defender a qualquer custo aquilo que nós acreditamos. Convicção é não procurar alternativas, mas permanecer em Deus, nem por um minuto sequer permitir que a nossa vida deseje procurar alguma alternativa que não seja a presença e a palavra de Deus. Convicção é a gente basear a nossa vida em provas, em motivos, em particularidades que Deus já nos provou quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. São as nossas experiências particulares com Deus, o que nós somos convictos. E a pessoa que é convicta, seja qual for o assunto ou o motivo de sua convicção, obviamente que a convicção nossa é a convicção pela palavra, é a convicção pelo reino, é a convicção da esperança de um Deus que pode. Mas a pessoa que crê em algo, ela é tão convicta, ela está tão certa daquilo que ela acredita, que ela é capaz de influenciar e convencer outras pessoas daquilo que ela é convicta. De tão profundo que é a sua convicção, de tão certo que ela tem a convicção plena daquilo que ela está crendo, daquilo que ela acredita, daquilo que ela vive. E às vezes a sua convicção é tão firmada, é tão profunda, que às vezes ela nem precisa usar palavras para convencer a outra pessoa ou outras pessoas. O seu próprio estilo de vida, o seu próprio estilo de fala, o seu próprio estilo de gestos, o seu próprio estilo de contornar uma situação adversa, a rotula como uma pessoa convicta daquilo que ela está vivendo. Quais são as convicções que permeiam o nosso dia a dia? Os cenários da vida são variados, e na maioria das vezes, muitos cenários que a vida nos apresenta, nós não temos o controle sobre eles, mas nós temos o controle de permanecer decididos com as nossas convicções bíblicas, com as nossas convicções do reino de Deus, não importando qual seja o cenário que a vida nos apresente. Então os cenários mudam, e nós não temos controle sobre vários cenários que a vida venha nos pintar, várias telas que a vida possa nos apresentar, mas uma coisa é certa, e você precisa estar convicto disso, que não importa o cenário, não importa o momento, o que importa é que as suas convicções bíblicas não podem, em hipótese alguma, serem alteradas. Por quê, irmãos? Porque a convicção bíblica, ninguém vai dar um passo atrás do outro. Você caminha firmemente por esse piso aqui da igreja, porque você tem, talvez você não expresse, ou você não raciocine isso no momento, mas você só caminha com passos firmes para se ausentar do templo, quando você vai embora, quando você chega. Por quê? Porque você tem a convicção de que aonde você vai pisar, vai sustentar os seus passos. Se você tivesse a plena convicção de que se você descesse os 3 degraus desse púlpito, e o chão lá embaixo não o sustentaria, você desceria? Não. Nós só caminhamos pelas ruas, no nosso dia a dia, porque nós temos a plena convicção de que o nosso próximo passo,
estará sendo alicerçado em um solo que vai nos dar condições de caminhar. Isso é convicção em Deus. Isso é convicção bíblica. Isso é convicção da palavra de Deus. Nós vamos dar passos de fé, de credibilidade, de crer que Deus pode a cada dia. Por quê? Porque nós temos a convicção, e se você não a tem, precisa ter hoje à noite, de que a palavra de Deus nunca falhou, não vai falhar e nunca falhará. Por isso nós precisamos dar passos firmes. Por mais que o cenário seja escuro, por mais que as luzes estejam apagadas, por mais que você não esteja conseguindo apalpar nada, mas se você está firmado nesta palavra, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos diários. Você precisa estar convicto disso. Nós nos convencemos de muitas coisas mundanas facilmente. Caímos em muitas armadilhas de pessoas que nos propõem coisas facilmente. E não acreditamos, não temos a convicção da palavra de Deus. O Espírito Santo está nos convocando hoje à noite, você pode caminhar. Não tenha medo do cenário que você está atravessando, pode caminhar seguro, se a sua convicção estiver pautada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a sua direção, se a palavra de Deus é o seu árbitro, se a palavra de Deus é a sua orientação, e se você está convicto disso, pode mergulhar de cabeça, sem medo, porque Deus honra os que o honram, Deus vela pela sua palavra, e Deus nos dará vitória. Existe um exemplo da Bíblia que me fascina, um exemplo que vale a pena ressaltar aquilo que Tiago diz, que às vezes nós somos somente ouvintes, contemplamos uma bela mensagem não no sentido dela ser preparada pelo homem, mas bela porque ela vem do céu, ela é do Espírito Santo, nós só a pronunciamos. E parece que na segunda-feira, nós não ouvimos nada no domingo à noite. Parece que na quarta-feira de manhã, nós não ouvimos nada na terça-noite. Parece que na sexta-feira, na quinta-feira de manhã, nós não ouvimos nada na quarta-feira à noite. Parece que na sexta-feira de manhã, nós não ouvimos nada na quinta-noite. Parece que no sábado, no domingo de manhã, nós não ouvimos nada quando tem a Santa Ceia, e assim por diante. Porque somos ouvintes. Mas esse exemplo deste homem, e eu ressaltei Tiago, por quê? Porque é um exemplo conhecidíssimo. E nós não praticamos. Um homem que venceu pelas suas convicções, porque as convicções, elas não aparecem assim, elas são conquistadas por intimidade, por conhecimento bíblico, por leitura, por provas que Deus nos fazem a cada dia de que Ele existe, de que Ele pode, de que Ele faz. Eu quero usar o exemplo de um homem que teve 3 convicções para 3 decisões, ou seja, as decisões que ele tomou lá na frente, diante de uma dificuldade, que a Bíblia diz que o exército que vinha contra a nação dele, era muito mais numeroso do que o seu exército. Só que esse homem tinha convicção, por quê? Porque ele tinha vida. Esse homem tinha a convicção porque ele conhecia. Então ele pôde praticar aquilo que ele era convicto, porque, irmãos, muitos de nós somos convictos, ou achamos que somos, na teoria, mas quando tem que praticar, cadê a convicção? Josafá nos deixa um exemplo, 3 convicções que ele tinha, e que você tem que ter na sua vida, se você quiser vencer em nome de Jesus. Não é vencer o cenário, não. O cenário é ínfimo, é vencer o pecado, é vencer a boca maldizente, é vencer a crítica destrutiva do outro, é não respeitar o outro, que é a imagem e semelhança de Deus. É sobre isso que eu estou falando. É vencer aquilo que entristece o Espírito Santo. Pandemia é pouquinho daquilo que nós temos que melhorar para Deus. Nossa forma de ser, nossa forma de administrar, quando você chega em um ambiente e você
vem preparado para que seja um ambiente X e ele é Y, qual que é a sua reação? Josafá construiu três convicções na sua vida, e a primeira é, segundo Crônicas, não precisa abrir não, vai aparecer aqui para você acompanhar com mais agilidade e facilidade para não perder o foco da mensagem. Segundo Crônicas 17, versículos 3 e 4. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Primeira convicção que esse homem tinha, que você não pode se mover mais na sua vida sem ela. Josafá entendeu: eu não posso caminhar sem Deus. Não faça nada sem orar. Não faça nada, por mais preciosa que seja a oportunidade, se Deus não estiver do outro lado te esperando. Josafá tinha plena convicção: eu não posso caminhar sem Deus. E o texto diz que ele não buscou Baalins. Aqui a gente pode usar o exemplo dessa expressão como não buscou nenhum outro atalho, nenhuma outra proposta, nem quis se interessar por aquilo que estavam falando. Não, ele buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Josafá entendeu: eu não posso caminhar sem Deus. Quando você caminha com Deus, Deus supre tudo, Deus orienta tudo, Deus capacita tudo, Deus faz o que tem que fazer para você ser abençoado. Não saia, não caminhe, não produza, não haja sem que Deus esteja na sua vida. Segunda convicção deste homem, segundo Crônicas 17, 9. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei, lei com L maiúsculo, lei do Senhor, os estatutos, a palavra, o que Deus queria que a nação realizasse para que ela fosse uma nação santa, exclusiva propriedade de Deus. E tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Segunda convicção que você tem que ter na sua vida, impreterivelmente: eu não posso caminhar sem as instruções da palavra de Deus. Irmão, se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz que o seu não tem que ser não, e o seu sim tem que ser sim, se você se comprometeu com algo, faça, realize, dê satisfação. Não ande sem as instruções da palavra de Deus. E quais são as instruções? Leia a Bíblia. Tenha o costume de, quando você estiver lendo, aquilo que foi instrução, aquilo que falar ao seu coração, anote, para que você exercite diariamente. Então, Josafá entendeu que ele não podia caminhar sem Deus. Josafá pronunciou a lei do Senhor, ensinou o povo: eu não posso caminhar, o meu reino, o meu reinado, minha casa, não podemos caminhar sem as instruções de Deus, sem a sua palavra, sem atentar para aquilo que Deus quer, não o que eu quero, para aquilo que Deus quer que eu faça, não o que eu quero fazer. É a palavra dele que tem que reger a nossa vida. E terceiro, segundo Crônicas 19, 5, 7, e estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade, e disse aos juízes, presta atenção, irmão, nisso aqui, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e Ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Terceiro passo: Josafá entendeu:
com esse texto lido, eu não posso caminhar sem a justiça de Deus, não é a minha justiça. Deus está vendo tudo. E se nós tivéssemos essa certeza, nós erraríamos bem menos. Então, convicções que esse homem teve, para que ele vencesse lá na frente, você constrói a convicção. Você se enche desta convicção. Você permeia a sua vida com essas convicções, para que você as utilize lá na frente. Tem gente que quer usar sem ter convicção. Josafá venceu, e nós vamos ver como ele venceu, porque ele usou as suas convicções, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele tinha a plena certeza que ia acontecer. Não posso caminhar sem Deus, não posso caminhar sem as instruções de Deus, e não posso caminhar sem a justiça de Deus. Isso tem que permear a nossa vida, presença de Deus, instruções de Deus, e a justiça de Deus. Aleluia! As convicções precisam estar bem definidas em nossos corações. Para quê? Para que quando o cenário mudar, quando a tela for pintada que não for que do seu gosto, o que vai acontecer, irmãos? Quando nós nos deparamos com um cenário contrário, a nossa intuição humana, a intuição pecaminosa, sempre é abandonar a Deus e deixar que o cenário nos envolva. Como? Murmuração. Ai, que calor. Ai, que sol. Ai, que não sei o quê. Não está contente com nada. Não deu um glória a Deus hoje. Então os cenários eles vão acontecer. E a nossa preocupação, a nossa atenção é que quando os cenários mudarem, seja qual for a mudança do mesmo, nós precisamos permanecer nas nossas convicções. Tudo pode mudar, e vai mudar. Tem alguém morto aqui a não ser por pecado? Tem alguém morto? Então vai acontecer. As mudanças vão acontecer. Os cenários vão ser alterados. Agora, o cenário alterado, o cenário crítico, o cenário ruim, sempre vai nos proporcionar que nós mudemos também. E aí que está o problema. Nós não podemos mudar. Nós temos que manter as nossas convicções. Eu não posso caminhar sem Deus, então se Deus não vai comigo, Ele não pode ir porque o cenário é pecaminoso, eu não vou. Eu não posso andar sem a sua instrução, se a palavra diz não, é não. E eu não posso andar sem a sua justiça. Não faça justiça com as suas próprias mãos, deixa Deus realizar. 3 expressões de 3 exemplos bíblicos de pessoas que, como Josafá, não criaram as suas convicções na hora do problema, mas tinham uma vida com Deus e usaram as suas convicções daquilo que eles criam, da intimidade que eles tinham. A Bíblia diz em Daniel 3, 16 ao 18, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aonde está o segredo do versículo? Na expressão, eis que o nosso Deus, vírgula, a expressão é essa, a quem nós servimos. Se você é convicto, se você tem essa convicção de que você é um servo de Deus, fique tranquilo. Não importa, aqui o cenário mudou, não mudou? Pegou eles de surpresa? Pegou. O cenário foi alterado, mas eles disseram: olha, o Deus a quem nós servimos, nós sabemos que nós estamos convictos que o mesmo Deus que servimos, quando tudo estava bem, o cenário alterou, nós vamos servir, rei Nabucodonosor, o nosso Deus da mesma forma. Faça o que o senhor achar que tem que fazer. A nossa convicção é continuar servindo ao Deus que nós conhecemos.
O que aconteceu com eles? Foram mortos? Tem muita gente que quer sair da fornalha da vida sem continuar servindo a Deus dentro da fornalha. Ou nega-o antes de entrar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo exemplo, Daniel 6,10, o próprio Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também, olha agora, o segredo do versículo para a sua vida, como também, fazia como? Na hora que surgiu o problema? Antes, Jander, antes, Daniel não foi orar só porque a situação chegou, Daniel já tinha uma vida de oração. Se punha de joelho 3 vezes, não porque o problema apareceu, mas porque ele tinha esse costume, ele estava convicto de que conversando com Deus, dialogando com Deus, tendo vida com Deus de oração, ele seria livre de qualquer situação. E chegou o dia. Ele morreu? Morreu, irmãos? Não morreu. Vida de oração. Terceiro exemplo, Atos 5, 28 e 29. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A expressão aqui é disseram. Só pode dizer o que esses homens disseram diante de uma situação de afronta quem tem convicção de que o que mais importa é obedecer a Deus. Nós precisamos estar convictos disso. O que importa é obedecer a Deus. Negue qualquer influência de obediência de homem, de você mesmo e do inferno que esteja fora da palavra de Deus. Nós precisamos ter a convicção de que não importa a mudança do cenário, o que importa é obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 4, 7, que Deus realizará algo poderoso. Há uma qualidade de pessoa, nós vamos ver quem é. A Bíblia diz, Apocalipse 21, 4, 7. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora vem a qualidade daquilo que Deus pode realizar. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer o que, irmãos? Quem não trocar as convicções de quem ele é, pelas circunstâncias momentâneas da vida. Quem vencer, não negocie, não negue as convicções de um Deus que você já acredita. Permaneça convicto em Deus. A Bíblia diz, nos alerta, Paulo escrevendo a região da Galácia, capítulo 3, versículo 1 e 3, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Deixaram as suas convicções.
deixaram de acreditar. E rapidamente, rapidamente, começaram no espírito com E maiúsculo, mas estão acabando agora pela carne. Na verdade, o texto nos leva a uma pergunta, né? Para que eles pudessem ter a sua decisão. Vocês vão permanecer no espírito? Ou vocês vão ceder às obras da carne? É isso que Deus está perguntando para mim e para você hoje à noite. Nós vamos permanecer nas convicções, naquilo que nós cremos, naquilo que nós oramos, naquilo que nós estamos buscando, ou nós vamos rapidamente deixar as coisas do Espírito e ceder às coisas da carne. E a história desse homem que me fascina, e aqui a gente encerra, é que ele colocou em prática as suas convicções. E você já leu o texto, já conhece a história, 2 Crônicas capítulo 20, onde este rei, confrontado com o exército, que a Bíblia diz que era mais numeroso que o exército dele, coloca as suas convicções em prática, ou seja, não abandona as suas convicções no momento difícil, porque é isso que muitos de nós fazemos, nós abandonamos as convicções, deixando-nos nos levar pelas bandejas e ofertas dos cenários contrários, e não ficamos pautados na palavra de Deus. Então, o que Josafá fez quando ele foi anunciado a ele que a sua nação estava sendo invadida, o exército numeroso vinha chegando, o cenário estava sendo alterado, tudo ia ficar mais difícil, e este homem coloca as suas convicções em prática. 2 Crônicas 23, 20, versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. A primeira convicção que nós falamos era que Josafá tinha entendido o quê? Que ele não podia caminhar sem Deus, sozinho. Temeu? Lógico, irmãos. Quem que vai dizer que é super crente, super homem ou super mulher, de a dificuldade de chegar e você... Existe uma ansiedade controlada, não ansiedade fora da palavra, fora do Espírito, mas uma ansiedade controlada que pelo Espírito, o que eu vou fazer agora? E ele temeu, o texto diz que ele temeu, mas ele não deixou que aquele momento influenciasse a sua vida. Ele temeu, mas temeu, o que ele fez? Foi buscar a Deus, foi se consagrar. E não só ele, todo Judá, e aqui vai um exemplo para mim e para você, é você e a sua casa. Você ora aqui com a sua esposa, você ora com os seus filhos, você abençoa os seus filhos. Quais são os tipos de palavras que seus filhos têm recebido de você? Qual é o tipo de palavra que o seu esposo tem recebido de você ou vice-versa? Ah, não, eu faço a minha parte, eu vou lá para o meu quarto, eu vou fazer... Não. Envolva a sua família nos planos de Deus. Envolva a sua casa nos planos de Deus. Chame-os. Não quer uma vez, não quer duas, não quer três. Chame-os. Quantas vezes Deus precisou nos chamar para que hoje estivéssemos aqui? Então Josafá acreditava que não podia caminhar sem Deus. E quando o cenário difícil chegou, ele colocou a sua convicção em prática. Temeu, sim, mas pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Glória a Deus. Busque o Senhor. Busque a Deus, irmãos. Nós buscamos tantas coisas. Se você morrer agora, vai ficar tudo aí. Não buscamos a face de Deus. 2 Crônicas 20. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos, nós, o que faremos. Mas, onde estão os olhos dele? Nas circunstâncias? Não. Qual que é a convicção dele? Eu não posso caminhar, a segunda, sem as instruções de Deus. Então por que eu vou tirar os olhos do único que eu tenho a convicção que pode me dar a instrução correta diante do meu problema? Eu vou permanecer. Ele entendeu lá em 2 Crônicas 17, 9, que nós lemos, que ele não podia caminhar sem as instruções de Deus, e agora ele coloca em prática.
Os meus olhos, Senhor, os nossos olhos estarão em Ti, buscando do Teu olhar, da Tua face, as instruções para que nós possamos vencer. E quando você ora, quando você coloca os seus olhos em Deus, quando você permanece nas suas convicções, Deus faz com a minha e a sua vida o que Ele fez com esse homem. Ele manda alguém enviar uma mensagem. Qual que é a mensagem? Segundo Crônicas 20, do 13 em diante, do 13 ao 21. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Agora vem Deus falando, porque Ele buscou, Ele apregou um jejum, Ele não tirou os seus olhos de Deus, Ele permaneceu com as suas convicções, mesmo num cenário difícil. Versículo 14, segundo Crônicas 20, então, ou seja, condição de, depois que ele fez, depois que ele acreditou, depois que ele buscou, depois que ele colocou os seus olhos em Deus, que ele permaneceu nas suas convicções, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, olha a exclusividade. Deus poderia ter falado: olha, ouvidos a Judá e a Jerusalém. Não, o homem que buscou, o homem que se prontificou, o homem que colocou a nação e acreditar em Deus, Deus está com o nome dele, é tu, Josafá. Que tal Deus que colocou o nosso nome aqui hoje? Ouça a igreja, e você, Luciano. Mas a condição para que eu seja destacado por Deus e não que pelos homens, é que eu mantenha as minhas convicções na hora da dificuldade. Ouviu o quê? Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Oh, aleluia! Senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale. Deus dando estratégia para quem buscou, para quem não negociou a sua convicção, para quem não tirou os olhos dele. Diante do deserto de Jeruel, nesta peleja, não tereis de pelejar, parai. Está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Josafá poderia muito bem ter desacreditado, como às vezes nós ouvimos algumas coisas e não acreditamos naquilo que Deus vai fazer. Mas mais uma vez está aqui o advérbio de condição, então. Josafá se moveu. Josafá deu passo de quem acreditou naquilo que Deus tinha falado. Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coroaitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha a posição de um homem que não negocia a sua convicção. Ele tem autoridade dada por Deus. Ele viu que a sua não negociação da sua convicção deu resultado. Deus falou, Deus se manifestou, Deus deu instrução, agora ele pode falar. E olha o que ele fala: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ele faz mais, e aconselhou com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para
sempre. A guerra já tinha acontecido, irmãos? Não. A vitória já estava ganha? Não. Mas quem tem convicção daquilo que crê, daquilo que ouve dos púlpitos, desde que seja a poderosa e verdadeira palavra de Deus, e não negocia essa convicção, seja qual for o cenário, seja qual for a tela, ele canta todos os dias, porque ele sabe que Deus está preparando a sua vitória no dia de amanhã. Cante louvores a Deus, não negocie as suas convicções. Eu não posso caminhar sem a justiça de Deus, foi a nossa terceira convicção. Josafá se lançou, Josafá acreditou, Josafá se prostrou. E o versículo 22 de 2 Crônicas 20 diz: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. O que o Senhor fez? Josafá que fez? Nação de Judá que fez? De Jerusalém? Não, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Deus tem poder para desbaratar qualquer cenário, qualquer inimigo, qualquer injustiça, qualquer coisa que esteja vindo contra mim e a sua vida, desde que, 2 pontos, não troque a sua convicção. Busque a Deus a tempo e a fora do tempo. Busque a Deus na bonança e na falta. Busque a Deus na guerra e na paz. Busque a Deus na doença e na saúde. Busque a Deus, seja qual for o cenário da sua vida. Não tire os seus olhos de Deus. Aí sim, Deus nos enviará o socorro presente na hora da nossa angústia. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor, o mesmo Deus, pôs em emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E com certeza, a atitude deste homem e a minha e a sua atitude tem que fazer tudo o que acontecer na nossa vida, irmãos. Nós precisamos erguer as mãos e dizer glória a Deus, porque é somente o nome dele que precisa ser glorificado. Amém?